Olá, eu sou o Luiz Afonso e estamos iniciando mais um programa Tá na Web, aqui na TV Litoral Paraná. E o nosso convidado de hoje é o prefeito de Paranaguá, Dr. Edson de Oliveira Kerstin. Prefeito, seja muito bem-vindo, estávamos ansiosos pela sua presença aqui no nosso programa. Para mim é uma honra poder estar entrevistando o senhor e nós gostaríamos que o senhor fizesse a sua saudação inicial para o nosso público, que também tenho certeza que deve estar ansioso pela sua manifestação e pelo seu recado como gestor, como mandatário na nossa cidade de Paranaguá. É um prazer também, Luiz Afonso, estar aqui na Tá na Web. Infelizmente já tivemos outras situações que nos impediram de estar aqui, mas hoje, graças a Deus, tudo correu dentro da normalidade e estamos aqui. E é uma satisfação enorme, na verdade, a gente fazer essa conversa, esse bate-papo mais informal, com o intuito de que a gente possa falar a respeito da nossa cidade, o que é a nossa gestão, as suas prioridades, enfim, tudo aquilo que a nossa equipe vem tentando trazer em termos de benefícios para a nossa cidade de Paranaguá. A gente sabe das dificuldades que o prefeito tem, a sua agenda é muito movimentada e, quanto a isso, fique tranquilo que nós entendemos perfeitamente essa situação, mas, num primeiro momento, prefeito, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos internautas quem é o cidadão Edson Kerstin. Antes mesmo de a gente entrar no aspecto político, no aspecto do profissional de medicina também, profissional de saúde, engajado sempre na medicina social, que o senhor também nos dissesse como formou a consciência do cidadão Edson Kerstin para vir para Paranaguá. O senhor casou com a doutora Terezinha, hoje nossa secretária municipal de saúde, também profissional, também médica, tem 2 filhas, uma que seguiu a carreira dos pais, a outra é profissional de educação física, casada com o doutor Roberto Ramos, que é advogado, também secretário de governo. Então, gostaria que o senhor falasse para nós isso, né? Para que a gente entre no coração das pessoas, na casa das pessoas, de uma forma tranquila, sem aquela distância da autoridade. O cidadão Edson Kerstin. Correto. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itaporanga. É bem a divisa entre São Paulo e Paraná, perto da região ali de Venceslau Braz, Santo Antônio da Platina, aquela região. E morei até os 6 anos de idade nessa cidade, Itaporanga. Como naquele tempo as condições de educação eram muito mais difíceis, né? Isso fez com que os meus pais mudassem para a cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, próximo a São Paulo, onde, juntamente com os meus irmãos, teve condições de propiciar um estudo melhor, né? E fiquei morando até aos 18 anos de idade, na cidade de Sorocaba. E como também nesse período tinha terminado o 2º grau, que naquela época era científico que se chamava, né? E daí eu me mudei para a cidade de Curitiba, porque eu já tinha um irmão que estudava em Curitiba. Então, essa parte de acessibilidade de moradia foi que me trouxe até Curitiba, onde fiz o cursinho e acabei passando na Faculdade de Medicina da PUC, iniciado em 72, me formei em 78. Posteriormente fiz a residência médica, permaneci por mais 5 anos na cidade de Curitiba, trabalhando ali no Hospital Nossa Senhora das Graças, ali na região das Mercês. E o curioso, Luiz Afonso, é que, na verdade, aquele ambiente, a cidade e a própria profissão acabou fazendo com que eu começasse a apresentar alguns problemas de saúde. Tipo pressão alta, cheguei a apresentar uma úlcera com sangramento, me lembro direitinho que estava de plantão na UTI, dando plantão, e de repente eu mesmo me defrontei com um quadro de sangramento. Ali foi onde eu parei, analisei e falei, alguma coisa está errada. Com 32 anos eu não posso estar com esse grau de acometimento, né? E realmente comecei a questionar o ritmo de vida meu que eu vinha tendo na cidade ali de Curitiba. E foi quando surgiu uma proposta de um colega meu, que inclusive nós moramos junto na República durante o período estudantil, que já exercia a profissão de médico aqui, no Hospital Paranaguá,
aqui na Santa Casa, né? Dr. Antônio Terra de Moraes, que era um médico radiologista. E eventualmente nós nos encontramos e ele falou que a cidade estaria aberta à vinda tanto da minha pessoa quanto da Terezinha, que também é médica ginecologista obstetra, né? Era. Vocês já eram casados nessa época? Já éramos casados. E foi assim, o convite veio num dia, eu desci aqui para Paranaguá, ele me apresentou o hospital, me apresentou a cidade e semana que vem eu já estava aqui trabalhando. Foi uma decisão assim, bem súbita, no qual eu não me arrependo nenhum, todo esse período desses anos, já faz 28 anos que estou morando aqui em Paranaguá, e realmente em termos de qualidade de vida foi uma diferença enorme. O que eu estava apresentando em Curitiba e o que eu vim apresentar aqui na cidade de Paranaguá. E isso realmente foi uma decisão, acho que foi a mais correta, porque em termos de saúde, todo esse período foram saneados aqueles problemas que eu tinha apresentado. Logo em seguida, acho que 1 ou 2 anos depois, assumiu a diretoria da Regional de Saúde, a primeira Regional de Saúde. Isto, exatamente. Sempre tanto eu quanto a Terezinha, nós estivemos assim muito envolvidos em termos assim de uma medicina mais na parte social, que viesse a prestar um atendimento mais amplo, principalmente para aquela comunidade que apresenta maiores dificuldades, né? Que é justamente as que são as mais vulneráveis, sob o ponto de vista social. E isso me fez, quando apareceu a oportunidade desse convite, que fiquei durante alguns anos como diretor da Regional de Saúde, que é o que presta serviço de atendimento representando a Secretaria do Estado a nível de todo o nosso litoral, onde me deu um conhecimento assim bastante amplo, desde Guaraqueçaba até Guaratuba, de conhecer assim a realidade, vamos dizer, sob o ponto de vista da saúde pública do nosso litoral. Uma bela experiência. Uma bela experiência. O tempo às vezes nos castiga, mas nós temos necessidade de fazer um pequeno intervalo, retornamos em seguida e pedimos a você que continue aí, nos acompanhe, porque a conversa é boa e o prefeito Edson Kersten tem muito a nos dizer ainda aqui no nosso Tá na Web. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Tá na Web de hoje e o nosso convidado é o prefeito de Paranaguá, o Dr. Edson Kersten. Prefeito, chegado a Paranaguá, passada essa experiência profissional de aclimatação, vamos dizer, e até de aclimatação também com a questão da saúde, que o senhor tanto nos fez questão de enfatizar na primeira parte da entrevista, como é que surgiu daí essa necessidade de entrar no mundo político? O senhor, na eleição de 96, né, que acabou resultando positivamente o mandato de 97 a 2000, teve uma votação expressiva para a época, foram 1.162 votos, né? O senhor era candidato pelo PDT na época, exerceu o mandato todo no PDT, e eu lembro, eu já estava na cidade nessa época, o senhor teve uma atuação muito marcante na Câmara, era um período ainda de adaptação dos princípios constitucionais, a segunda gestão depois da Constituição, e pôde exercer com muita tranquilidade o seu mandato. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco essa sua experiência como vereador nesse primeiro mandato e depois também no segundo, de 2003 a 2004, né, que o senhor havia ficado como suplente e acabou terminando a gestão como vereador titular daí, né? Quem é que foi substituído na época que abriu a vacância, o senhor lembra? Foi o Garito Linhares, quando ele foi para a diretoria do Porto. Foi para a diretoria do Daí abriu a vaga e eu acabei assumindo por 2 anos o mandato. Realmente esse primeiro mandato meu foi algo assim também de um conhecimento amplo, uma aprendizagem ampla, muito boa aprendizagem, e foi uma situação que muitas vezes a gente tinha que tomar determinadas posturas a nível da Câmara, e eu procurei sempre ter um trabalho assim bastante independente. Eu não vi a fazer parte da base do prefeito na época, que era inclusive o próprio prefeito Mário Roque. E
discordávamos de alguns pontos de vista e isso acabou fazendo com que eu tivesse uma participação bastante independente. E dentre as coisas nas quais eu me lembro que eu lutei bastante e provoquei assim bastante discussões junto com os nossos outros representantes da Câmara, era a questão que nós apresentávamos em termos da própria saúde pública do nosso município. Tanto a sua estrutura, que não estava devidamente adequada para o que nós desejamos, e principalmente a questão da Santa Casa, a nossa velha Santa Casa, que aquilo era uma situação que realmente quem vivenciou o que era a Santa Casa e o que hoje nós temos no Hospital Regional vai ver a diferença assim altamente significativa, né? É da água para o vinho. Perfeito. Condições da Santa Casa em termos de atendimento, de adequação, era uma situação em que eu me lembro que, inclusive, muitas vezes eu... Totalmente precária. Né? E eu tive que me dispor, inclusive com colegas médicos, pela forma como se dirigia, aquela questão que os partos da nossa Hospital Santa Casa era praticamente feito por parteira, somente quando as coisas complicavam é que se chamava o médico. Então, isso nós tivemos, assim, um envolvimento, assim, bastante de luta mesmo, junto com o apoio da Associação Médica do Paraná, o Conselho Regional de Medicina, que vieram várias vezes aqui participar dessas reuniões, né? Um envolvimento muito grande também por parte da Selma, que na época era presidente do PAI, em que, na verdade, as consequências desse mau atendimento refletiam na área da PAI, né? Da PAI. Então foi uma grande... Nós chegamos a montar aqui, Luiz Antônio, naquela época, uma semana envolvendo só essa questão de maternidade relacionada à parte do atendimento, que envolveu um grande segmento da nossa sociedade e participação assim maciça, e onde nós começamos a transformar o atendimento, com a presença permanente, contínua do médico no plantão e estruturando cada vez mais no sentido de que viéssemos a diminuir aquele índice de acometimento, principalmente nessa parte relacionada à parte da obstetrícia. Então foi um período assim bastante gratificante, muita luta, mas gratificante. Hoje, graças a Deus, graças a esse trabalho feito lá atrás, essa luta lá atrás, os nossos indicadores são bem diferentes, né? A questão da mortalidade infantil mudou radicalmente em Paranaguá porque foi semeado lá atrás. Então, isso é interessante que o nosso público saiba, porque as coisas não acontecem por acaso. É preciso sempre que haja passos sendo dados gradativamente para que se conquistem as coisas. Exato. O senhor, ano passado, o senhor é nascido em 7 de julho. O ano passado não teve a oportunidade de comemorar, eu digo, o seu aniversário em função do falecimento do prefeito Roque, que foi no dia 1º de julho. Eu não esqueço a data porque era aniversário da minha falecida mãe, né, 1º de julho. Então, teve que já de pronto, né, ir arregaçando as mangas e assumindo essa tarefa difícil, porque o senhor sucedeu, além do ex-prefeito Baca, com 8 anos de gestão, também o prefeito Roque, com uma grande experiência na gestão administrativa da cidade, e um desafio, claro, o senhor como vice-prefeito na época estava preparado para isso, pelo menos, né, a gente já não espera que aconteça dessa forma, mas está preparado. Como é que o senhor tem conseguido, junto com a equipe de trabalho da prefeitura, avançar na questão da gestão municipal? Veja só, Luiz Antônio, na verdade, os primeiros meses foi algo assim angustiante, estressante, que só quem compartilhou de uma experiência como essa sabe o que significa. Uma cidade do porte de Paranaguá, em que na conversa que nós tínhamos com o ex-prefeito Mário Roque, tinha sido no início em que eu iria cuidar mais da área da saúde. Então ele chegou e falou: Edson, daquele jeito dele, né, Edson, eu só quero que você cuide da área de saúde, o resto deixa comigo, você não vai se incomodar, e não se incomoda, só quero que você cuide da área da saúde. Então, na verdade, nos primeiros 4 meses eu fiquei mais direcionado à área de saúde, reestruturando. Foi quando nós tivemos alguns pontos de vista divergentes, em que acabou com o desligamento da secretária de saúde que eu tinha indicado na época,
e ele substituiu por uma outra pessoa, e eu estava, de certa forma, bem como que afastado do meio político da nossa prefeitura. E quando realmente ele foi acometido por a doença que acabou originando o falecimento do mesmo, eu estava numa situação em que eu não tinha devido conhecimento da estrutura toda da prefeitura. Era uma equipe que foi 100% escolhida pelo próprio prefeito Mário Roque, né? Ele como gestor tinha plenamente esse direito. Então eu peguei numa situação em que sabia do comprometimento da prefeitura, sob o ponto de vista financeiro, que estava altamente endividada, comprometimento a nível de uma prefeitura quebrada, sucateada, mal aparelhada, e que, de repente, você entra numa situação em que tudo aquilo passa a ser a sua responsabilidade. Olha, é angustiante, estressante. Não nego que foram 3, 4 meses assim, em que fui muito pressionado sobre todos os aspectos de que muitos queriam que eu renunciasse, muitos achavam que eu não daria conta, que eu não teria o perfil de aguentar toda aquela cobrança, mas felizmente a gente foi gradativamente formando uma equipe de colaboradores em que foi muito importante o apoio da comunidade paranaguara. Isso foi fundamental, tipo a esperança e apoio, que foi um fator assim incondicional, que me deu assim respaldo para poder enfrentar e readequar a forma de governar, né, de gestão. A gente nota isso nas conversas que se tem no dia a dia, que a população de forma geral acredita ao senhor essa esperança. A gente quer uma cidade que avance, né, em função da importância que Paranaguá tem para o cenário político, econômico, social, não só do estado do Paraná, mas do Brasil de uma forma geral. E pela pujança que nós temos econômica do porto aqui. Então, essa sintonia entre a cidade e o porto é o que se busca. Há muitos conflitos para serem vencidos nessa relação porto-cidade. Isso não é só aqui, todas as cidades portuárias brasileiras sofrem com esse problema. Mas a nossa talvez seja mais agravada porque cria uma esperança de Eldorado, né, na questão portuária, e na verdade não é isso que ocorre. Nós temos um cinturão, vamos dizer assim, social muito carente e que acaba impactando inicialmente na administração municipal. O primeiro impacto vem no prefeito, vem na prefeitura, e se o porto não estiver sintonizado com a cidade, principalmente no aspecto da questão, vamos dizer, ambiental, na questão do tráfego que acaba impactando, a situação se complica. E o primeiro impacto bate na porta da prefeitura. Então, a gente sabe esse desafio seu, sabe a dificuldade, mas como a população inteira se manifesta, acho que se nota isso na rua, ela está esperando para que dê certo, torce pelo sucesso. E nós também, estamos na mesma torcida. Desafios que o senhor tem, prefeito, para os próximos anos ainda nessa gestão e provavelmente na sequência. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. Vamos dar um intervalinho e voltamos para o nosso terceiro e último bloco para continuar falando sobre o Paranaguá com o prefeito Edson Kersten. Olá, estamos iniciando o nosso terceiro e definitivo bloco aqui do programa Tá na Web, que traz como convidado hoje o prefeito de Paranaguá, Edson Kersten. Doutor Edson, eu gostaria que o senhor agora falasse para os nossos internautas que vão nos assistir na comodidade dos seus notebooks, dos seus PCs, sobre a sua experiência de gestão. Como está sendo a gestão da Prefeitura de Paranaguá, os desafios, que áreas estão sendo priorizadas e como é que o senhor está conseguindo, com a equipe, fazer com que Paranaguá avance? Os desafios são enormes, Luiz Afonso. Realmente a gente está procurando, juntamente com a nossa equipe, os nossos colaboradores, trabalhar com as prioridades que nós sabemos que
é o caminho a ser seguido e está nos direcionando o trabalho de toda a equipe. Um deles é a questão da mobilidade urbana, que nesses últimos anos ela só aumentou de uma maneira muito rápida e nós estamos numa situação muitas vezes de caótica na cidade em termos de mobilidade, pelo fato de que o porto cresceu muito e tende cada ano batendo recorde, consequentemente esses veículos pesados entrando, circulando na nossa cidade, que gira em torno de 5 a 6 mil caminhões dia, e tudo isso acaba causando um transtorno enorme, tanto sob o ponto de vista de manutenção das vias asfálticas, quanto da parte relacionada à parte de sujeira, decorrente os farelos, principalmente grãos que caem desses veículos, tanto na entrada quanto na saída, e sendo que isso aí nós já estamos tomando uma medida assim, um pouco mais enérgica, juntamente com o porto, no sentido de que nós venhamos a diminuir esse grau de acometimento por parte dos caminhões. Estamos viabilizando já fizemos contato com o Ministério dos Transportes, DENIT, e já existe uma programação que, se tudo continuar conforme o cronograma, até meados de junho nós deveríamos ter o projeto da entrada da cidade, com a duplicação da BR-277, da Ayrton Senna, criação de marginais e cerca de 3 viadutos até a entrada do porto. Então, com isso, nós deveremos diminuir consideravelmente aquele acúmulo de excesso de veículos naquela região. Estamos nos preparando já para a alternativa, a entrada pela Bento Munhoz da Rocha. Inclusive, deverá iniciar esse ano a duplicação da BR-407, com a entrada de um viaduto logo no início da Bento Munhoz da Rocha, e que aquilo será, sem dúvida nenhuma, uma alternativa mais apropriada para a entrada no nosso município. Iremos disponibilizar a partir dos próximos 30 dias uma recuperação daquela malha asfáltica e, juntamente, melhoria na parte da iluminação. Iremos implantar, nós estamos assim já numa fase de licitação, de compra de 2 coisas que vai nos ajudar bastante. Primeiro, uma usina de asfalto a quente. Perfeito, é o que falta para a E cidade. segundo, uma fábrica de paver. Então, a usina de asfalto a quente, nós iremos propiciar um aumento com uma redução de 50% do valor por metro quadrado do asfalto. E nós teremos condições de, com isso, expandir maior esse asfalto na nossa cidade. E segundo, essa fábrica de PV tem o objetivo da gente fazer uma padronização das nossas calçadas e, ao mesmo tempo, nos dar condições de fazer muro. Então, o que nós queremos é darmos uma nova cara nesse nosso setor das ruas. Nós temos inúmeros bairros, dentre os quais eu cito assim o Jardim Esperança, Vila Garcia, Ouro Fino, Porto Seguro, em que nesses últimos anos foram totalmente abandonados. Não se fez absolutamente nada para todos aqueles milhares de moradores ali. E aquela é uma região que tende a crescer cada vez mais. Então, nós iremos começar essa parte de asfalto, de calçadas e muros, por aquela região que é uma região mais vulnerável. E outros bairros, como o próprio Jardim Iguaçu, também serão contemplados nessa fase inicial. Porque é extremamente... Eu me sinto, de certa forma, até como que envergonhado quando eu circulo por aqueles locais onde nós temos tanto por fazer e que nas últimas dezenas de anos nada foi feito. Então, é uma dívida que nós, como gestores, temos com aqueles locais, aqueles munícipes que moram naquela região. E nós iremos dar uma resposta inicial, primeiramente com eles. A nossa preocupação também, Luiz Afonso, é muito relacionada à área da saúde. É outro setor fundamental em que nós temos, assim, muito também a fazer na área da saúde pública. Infelizmente, nós já fizemos 5 testes seletivos de julho para cá e todos esses testes seletivos para a contratação de médicos, nós não obtivemos o êxito que nós queríamos. Infelizmente,
Essa é uma dificuldade enorme a nível nacional, não é só de Paranaguá, do estado do Paraná, a nível nacional. Os profissionais não querem se deslocar para o interior? Exatamente, eles estão se formando, ficando nos grandes centros, dando seus plantões, e a tendência é cada vez mais dificuldade para vir no interior. E agora nós tivemos a grata satisfação, após muita luta, muito empenho, o ano todo que nós estamos negociando, nós conseguimos viabilizar a vinda de 7 médicos de origem cubana para trabalhar nas nossas equipes de saúde da família, nos nossos bairros, e isso vai fazer uma diferença assim radical, uma mudança assim que nós iremos, em curto prazo, ver a grande diferença desses profissionais. Os profissionais irão para Ilha dos Valadares, Vila do Povo, Serraria do Rocha e Jardim Iguaçu. Isso, exatamente. São comunidades que precisam do atendimento básico, exatamente, desse atendimento especial. E que nós nos encontrávamos desguarnecidos dessa parte de profissionais. Então isso vai fazer uma mudança assim substancial, principalmente nas unidades de saúde básica do nosso município. Uma outra preocupação que muito nos aflige muito é relacionada à parte da habitação. Habitação, a nossa cidade, pelo seu aspecto geográfico, circundada por mangue, temos a Mata Atlântica do outro lado, e principalmente essa região do mangue, nesses últimos anos houve muita invasão. E a invasão se faz de uma maneira desorganizada, de uma maneira inadequada, em que não tem-se condições de fazer a parte de vigilância sanitária nesses locais. Não há condições de fazer nem a ligação de uma própria água, luz, porque não é permitido a invasão do mangue, então a própria Copel não tem como chegar, então começam os famosos gatos, né? Expondo muitas vezes as situações de risco enorme para aqueles ali. Enfim, o nosso objetivo é nós viabilizarmos. Nós temos um déficit habitacional em torno de 6 mil moradias no nosso município. Estamos já em fase bem adiantada, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, em que nós estamos viabilizando cerca de 2.650 casas que deverão começar a ser deixadas aqui no nosso município a partir do ano que vem. Então nós já iremos, assim, só com esse montante, suprir 50% do déficit, mas isso é um trabalho que tem que ser continuamente executado para que a gente possa diminuir o mais rápido possível esse déficit habitacional. Nós temos também uma situação que nos preocupa muito, que é relacionado à formação, à qualificação dos nossos estudantes, que a gente sabe que hoje em dia a competitividade está cada vez mais forte, é mais árdua, e cabe a nós darmos condições de acesso, de formação, de qualificação, com cursos profissionalizantes a essa toda a massa de estudantes que está se formando e que muitas vezes conclui o seu curso e fica estagnado sem condições de emprego. E hoje, se não tiver uma devida formação qualificada, o acesso ao meio de trabalho acaba dificultando muito. Então, através da nossa Secretaria de Trabalho, em parcerias com o Pronatec, em parceria com o SESI, Senac, nós estamos tentando viabilizar uma oferta nesse sentido para os nossos cidadãos aqui, adolescentes, que tanto necessitam. Outro ponto que nós também gostaríamos de enaltecer aqui, Luiz Afonso, é com relação ao nosso funcionalismo público. Nós estamos num momento em que, por problemas que ocorreram nesses últimos anos, a estrutura de recursos humanos da nossa prefeitura é uma estrutura muito pesada. Exato. E nós temos cerca de 4.800 funcionários. E isso tudo acarreta uma sobrecarga na porcentagem permitida por lei, pela Constituição, que nos obriga que nós deveremos não passar de 51,3% relacionado ao gasto com recursos humanos. Porque nós temos outros compromissos que não são obrigatórios, como 25% na área da educação, 15% na área da saúde, né? E um montante que não pode ultrapassar é 51,3% na área da recursos humanos. E isso nós, infelizmente, com esse reajuste que nós fizemos, principalmente a classe dos professores, o ano passado, ultrapassou. E agora nós estamos assim em sinal de alerta e
tivemos que tomar algumas medidas que são medidas, de certa forma, antipáticas, mas que foram necessárias e estão sendo necessárias. Pé no freio. Então, a primeira foi que nós tivemos que exonerar as pessoas, os funcionários que já eram aposentados, tivemos que fazer uma restrição nas nossas horas extras dos funcionários, e agora teremos que tomar a terceira atitude, que é o corte de pelo menos 20% dos cargos comissionados. Isso será novamente desagradável, antipático, mas necessário. Então, isso está previsto agora no começo de maio, nós efetuarmos essa diminuição do quadro. Tudo isso para que nós possamos nos estar respaldados dentro da lei e não sermos cobrados por improbidade administrativa. Perfeito. Então, é uma necessidade que nós teremos que propor. Perfeito. Eu gostaria de cumprimentá-lo pela coragem, pelo equilíbrio, pela determinação, por essa responsabilidade toda de até poder expressar essa verdade e, inclusive, elogiá-lo pela transparência que tem tido na sua administração, que é visível a todos. Infelizmente, o nosso tempo é cruel conosco. Eu gostaria de conversar bem mais com o senhor, mas talvez a gente possa já agendar uma próxima conversa. Sem dúvida. Nós estamos em ano eleitoral. Quer dizer, o senhor, como cidadão político, também tem essa responsabilidade. Gostaríamos de conversar um pouco mais com o senhor nesse sentido. Mas eu faço o agradecimento pessoal pela oportunidade que o senhor nos deu de estar aqui conosco no Tá na Web, na TV Litoral Paraná, em nome de toda a equipe, da nossa Vera Teres, do Cláudio Garmater, da equipe toda de jornalismo, né, e de produção. E gostaria que o senhor fizesse a sua despedida, né, nesse primeiro contato que a gente está tendo, essa oportunidade que o senhor nos dá, de dar um recado para a nossa população, para os parnanguaras, até porque os desafios vão continuar acontecendo e nós temos que seguir em frente. Os desafios são enormes. Quando a gente analisa a nossa cidade de Paranaguá, ela é muito carente em vários setores, e o que nos aumenta a responsabilidade de toda a nossa equipe, de todo o nosso quadro de colaboradores da nossa prefeitura, em podermos tentar, pelo menos, amenizar e que possamos continuar assim, trabalhando sempre com as prioridades, independente de questões outras, políticas, ideológicas, mas nosso objetivo é a gente tentar dar realmente uma diretriz para a nossa Paranaguá, com esse intuito de sermos realmente assim, um governo bastante transparente, expondo as dificuldades, são inerentes à própria gestão, mas nós temos que ter assim, esse trilho para que nos oriente. E o que eu gostaria, assim, Luiz Afonso, é pedir realmente um pouco mais de compreensão, de paciência por parte dos nossos parnanguaras, que as coisas esse ano já foram, de certa forma, amenizadas em relação ao ano passado, e nós estamos conseguindo já viabilizar alguns investimentos, tudo isso com o objetivo da gente trazer melhoria para a nossa cidade. Só que, infelizmente, as coisas na prefeitura, elas transitam, os trâmites são um pouco mais lentos. Hoje em dia nós já temos recursos, estamos entrando em licitação, mas uma licitação para que nós possamos fazer de acordo com a lei leva de 4 a 6 meses até que nós venhamos a ter aquilo que foi solicitado. Então é esse período que a gente pede, mas o nosso objetivo é virmos atender melhor a nossa comunidade parnanguara e que tanto deposita fé na gestão toda da nossa equipe. Muito obrigado, prefeito. Esse foi o nosso Tá na Web de hoje. O prefeito Edson Kersen de Paranaguá. Obrigado a você e até o nosso próximo encontro.